como estão? Tudo na paz? Então, no último vídeo eu falei sobre, tentei, né, falar sobre a nossa vinda para Portugal, o porquê que nós viemos para aqui. E só para deixar claro, o intuito dos meus vídeos serão sempre contar minha história. Eu acho que não vale a pena eu, por exemplo, falar sobre documentos, porque todo mundo já deve ter pesquisado, todos aqueles que estão aqui ou que desejam vir já devem ter pesquisado sobre isso. Mas o intuito do meu vídeo é tentar contar a minha realidade, o que eu já passei por aqui, o que eu passo e como que eu consigo encontrar uma solução, uma saída para esses problemas. Então, seguimos em diante. Aliás, seguimos adiante. Quando nós viemos, antes de nós virmos para Portugal, um casal de amigos muito queridos que moram aqui, eles conseguiram um quarto pra gente, lá na região de Loures, e pagamos 300 euros adiantado antes de vir para aqui, para a mulher segurar o quarto e não arrendar mais ninguém. Então nós pagamos 300 euros antes de vir. Quando chegamos no quarto, pagamos mais 300, que era referente àquele mês, ao mês que estávamos entrando. E bem, e foi basicamente isso. Pagamos de cara 600 euros, que foram 300 adiantado e 300 quando chegamos. Depois tive mais alguns gastos com eles. Só que lá foi um tanto complicado a nossa estadia. No início foi muito bom. Depois começamos a descobrir como a família lá era e acabamos não nos enturmando mais. Então aquele lugar ali já não era mais pra gente. Era uma família de brasileiros. Não, não, eu diria que não são pessoas boas, são pessoas de má índole, de mau caráter, são aproveitadores. Então, enfim, eu acho que não há necessidade de comentar sobre isso. Todos que estão por aqui, que acabaram de chegar ou que pretendem vir, tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado com as pessoas com quem vocês arrendam um quarto, uma casa, porque em algum momento pode gerar um grande transtorno na sua vida. E você vai se sentir prejudicado porque você vai começar a analisar a situação e vai falar: puxa, eu perdi muito dinheiro. Eu fui explorado, eu inocentemente gastei o que eu não precisava. E essa foi a nossa realidade quando chegamos. Logo de cara, né? Depois que chegamos no quarto, guardamos as coisas ali, fomos buscar umas coisas no mercado. Os nossos amigos, eles tinham um carro e foram conosco no mercado, dar uma volta, mostrar um pouco daqueles pedaços onde estávamos alojados. Fiquei mesmo assim, deslumbrado. O negócio me encantou de uma maneira que eu não imaginava. Amei aquele lugar, gostava muito. Eu, se pudesse, voltaria a morar lá, embora seja um bocado distante de Lisboa, por exemplo, ou de locais onde tenham maiores oportunidades de trabalho. Eu ainda assim voltaria a morar lá. Se você tiver um carro, uma moto, ou tiver acesso a transporte público, sei lá, eu moraria. É mais acessível. Fomos ao mercado e no mercado eu fiquei chocado também, porque os valores eram incríveis, no meu ponto de vista. Hoje eu já acho caro, mas naquele momento eu achei incrível. Com 40 euros, eu e a Amanda, nós fizemos a festa, compramos muita coisa. Pô, muita coisa mesmo. Gastamos 40 euros aproximadamente e levamos para casa muita coisa. Só que tudo que a gente levou durou uma semana e meia, mais ou menos. Acho que 2 semanas, talvez. Porque tudo que nós levamos
nada era coisa de utilidade mesmo, sabe? Aquele essencial, bem essencial. Eram só coisas de besteirinha. Só besteira. Era biscoito, era chocolate, eram doces, eram salgadinhos, era as coisas pro banho, enfim, de um modo geral, de um modo geral, não era nada assim de necessidade extrema. Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Gastar os 40 euros foram muito bem gastos. Não tenho o que reclamar. Ahn, Depois que compramos as coisas, fomos para casa e deixamos lá as nossas coisas e fomos dar mais uma volta. Aí eles nos levaram para conhecer alguns lugares que eles costumavam ir. E cada lugarzinho, cada pedacinho que a gente passou naquele dia me encantou ainda mais. E eu gosto muito de natureza, eu gosto do verde, do colorido. Então, os lugares que fomos, que passamos, era mais ou menos nesse sentido. Então, eu tava me sentindo, né, meu? Enfim, fizemos a volta, voltamos para casa e ali começou uma grande batalha. Porque o imigrante, quando chega em Portugal, já chega com um pensamento. Quando ainda está no Brasil, eu vou chegar em Portugal, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É trabalhar. Não, é muito complicado. Porque não é simplesmente chegar e trabalhar, é chegar, conhecer algumas pessoas, fazer amizades, ir atrás dos documentos necessários. Os iniciais são NIF, o NIS, ahn, NIF, NIS, eu acho que só. É o NIF, o NIS e o seu passaporte. Aí você vai precisar correr atrás disso, correr atrás de um cartão pro ônibus, né? Para você poder pagar menos. Você faz lá um tarifário por mês e paga aquele plano todo mês, mensalmente, 40, 50 euros, eu acho. E pode rodar para onde você quiser. Claro que há limites, né, de zonas. Eu fiquei desesperado. No primeiro dia que eu saí da minha casa, eu fiquei desesperado. Parecia que eu tava entrando num. Que eu tava saindo do cativeiro. Eu saí de casa num pânico que eu não conseguia entrar no ônibus, porque lá no Brasil eu andava de carro, sei lá, desde. Sei lá desde que idade, mas eu fazia muito tempo que não andava de ônibus. Então eu nem sabia o que eu tinha que fazer, se eu tinha que me jogar no ônibus na frente, ou se eu tinha que, sei lá, ficar fazendo assim pro motorista parar. Pô, sei lá. E o dia que eu fui pegar a primeira vez o ônibus, não tinha ninguém no ponto. Tava eu e a Amanda. Eu fiquei passado, fiquei mesmo em choque. Levei um bom tempo pra me habituar àquilo. Gastei muito com Uber, porque eu entrava em pânico. Não conseguia entrar no ônibus e falar com o motorista, parecia que o cara ia me matar se eu falasse com ele, mas isso é psicológica, porque eu fiquei em choque mesmo. Houve um dia em que eu peguei o autocarro, o ônibus, e fui para casa. E já era o último ônibus da. Era o último ônibus, já era o último horário. Saí de Benfica e fui para casa. Meu, eu morava num lugar que dali pra frente era tudo escuro, não tinha iluminação, porque era campo dos dois lados. Rapaz, eu esqueci de onde eu deveria descer e passei direto, meu. Fui parar longe, moço. Aí o motorista olhou pra mim e falou: Jovem, aqui é o último ponto, você tem que descer. Eu falei: Sério? Aí fiquei em choque, fiquei em pânico, meu. Porque já era tarde e já não tinha nada ali, não tinha ônibus, não tinha nem assombração, não passava mais ali. De tão longe e afastado que era. Mas eu consegui, por acaso eu consegui chamar um Uber e voltei para casa. Eu chamei o Uber e o meu celular acabou a bateria. E voltei para casa. No começo foi mesmo bem complicado para mim me adaptar. E eu não imaginei que fosse assim.
porque eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer e eu fiquei mesmo em choque, meu, isso me assustou. Custou bastante para eu conseguir sair sozinho e conhecer alguns lugares ou ir resolver algum problema, procurar trabalho. A Amanda não, a Amanda logo de cara já conseguiu se adaptar a essa situação e eu não. Eu tive muita dificuldade, meu. Os motoristas tiravam sarro de mim, né? Dava muita risada porque era sempre os mesmos. E toda vez era a mesma história. Eu sempre errava o lugar de descer, sempre passava. Ou eu pegava o ônibus errado, ia parar onde não tinha nada a ver. Cara, foram situações bem constrangedoras pra mim nesse sentido. Fui atrás de tirar a documentação, o NIF e o NIS. Consegui, consegui rápido até. Eu demorei para ir tirar, mas consegui rápido. Eu cheguei em abril. Em maio eu conheci um rapaz que é amigo, é um amigo, é um amigo de um amigo meu. É um conhecido de um amigo meu. Conheci um rapaz chamado Andrei e ele conseguiu ir com a gente nas finanças, em mais não sei o que, para tirar os documentos. Ele conseguiu nos ajudar nessa situação e foi uma boa, velho, porque é muito difícil, é muito complicado. Para quem chega é muito complicado ir atrás desses documentos. E às vezes muita gente que pode ajudar não ajuda, de graça quer cobrar. E esse cara não, ele foi super, super gentil. Ajudou mesmo na boa, na amizade. Nós pagamos um almoço para ele, eu acho que era o mínimo, né? Não vejo problema nenhum nisso. Só que ali pro lado de Loures é um lugar muito complicado de trabalho. Naquela altura onde eu morei lá era complicado. E para eu sair de lá para ir para Lisboa todos os dias ou para aqueles lados também era mais complicado porque gastava muito de ônibus. É que agora o passe mensal mudou os valores, mas antes era mais caro. Era o dobro do que é hoje. Então, como tivemos problemas ali em Loures, na casa onde morávamos, eu resolvi ir para Pinhal Novo. Lá também tive alguns problemas, mas a partir de lá mesmo é que a nossa vida começou a caminhar. Eu mudei para Pinhal Novo em maio. Então, de maio em diante começou a caminhar. Tivemos problemas ali em Pinhal Novo, de lá. Lá em Pinhal Novo ainda eu consegui um trabalho de... E depois que eu consegui o trabalho, eu consegui uma casa em Palmela. E fui para Palmela. Fui morar em Palmela. Uma família maravilhosa nos acolheu, nos deu o suporte para arrendar a casa deles. E se prontificaram de disponibilizar uma casa, um T1. Gostava muito do T1. Era bem, para mim era bem confortável, era aconchegante, era pequenininho. Não precisava de muito mais do que aquilo. Então dali a gente começou a caminhar. Passei por alguns trabalhos, eu me identifiquei mais do que o outro. E quando eu não me identificava com o trabalho, eu tentava encontrar uma coisa melhor, que fosse melhor para mim. Claro, sem prejudicar a empresa. Sempre quando eu decidi... todas as vezes que eu decidi sair, eu sempre falei com a empresa um tempo antes, olha, eu pretendo sair daqui a um tempo e para eles conseguirem contratar uma pessoa para ficar no meu lugar. Nunca deixei ninguém na mão. Eu acho que não vale a pena fazer isso, porque na hora que a gente precisa, eles também estão lá, né? E nos dão a oportunidade. Mas a gente tem que ser... Nós temos que ser... como que eu digo isso? Devemos querer sempre o melhor. Buscar sempre o melhor pra gente. E é sempre isso que eu faço. Eu acho que a gente tem sempre que crescer em todos os sentidos. E eu nunca fui diferente disso. Eu sempre quis ser melhor do que ontem.
Se ontem eu tava bom naquilo, hoje eu tenho que melhorar isso e crescer, meu. Eu tenho que provar pra mim mesmo, não é para os outros, é pra mim mesmo que eu posso ser melhor. Mas a nossa batalha aqui começou mais ou menos ali em Pinhal Novo. Os documentos eu não considero uma batalha porque tivemos ajuda, né? Então não foi tão complicado. Mas a nossa batalha começou ali em Pinhal Novo. E no próximo vídeo eu vou contar mais. Desculpa o vídeo ser tão longo e a história ser tão cansativa, mas o intuito dos meus vídeos é esse, é de contar mais a minha história. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e quero ficar dando detalhes. E mesmo assim, se eu fosse dar todos os detalhes e contar de fato, ponto a ponto, ia prolongar mesmo o vídeo, ia ficar uns 30 minutos pelo menos. Mas melhor não, porque eu mesmo não ia assistir o vídeo. Mas nos próximos vídeos eu vou tentar ser o mais breve possível e mais objetivo. Também é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Vou me aprimorar e me aperfeiçoar mais para tentar detalhar o melhor e mais breve possível essa jornada. Valeu! Obrigado por assistirem aí a minha pequena história, o meu pequeno trajeto. Fico muito feliz. Dá pra perceber, né, que eu sou muito feliz. Eu sou um idiota, sou um palhaço. Não dá pra negar muito isso. Mas obrigado de coração e para todos vocês que desejam mudar de vida, não digo nem morar em outro país, cara, batalhe, foca naquilo que você quer, luta mesmo, seja uma pessoa que tem um pensamento positivo sempre, que quer crescer, quer saber de evoluir, não deixe as pessoas negativas se aproximarem e te deixarem para baixo, nada disso. Não permitam isso, porque nós somos melhores do que isso, viu? Nós somos heróis sem capa. Fica a dica. Nós, família, até a próxima.